Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de performance, desempenho, otimização. Quando olhar para a otimização de um código ou não. Vamos lá, vamos conversar sobre os assuntos aí? Talvez você já deve ter ouvido aquela frase famosíssima, aquela máxima do David Knuth, né? Que a otimização prematura é a raiz de todos os males. E aí você tá ali pensando assim, cara, eu vou otimizar meu código, não, vou escrever aqui. Depois quando doer, quando assim, a gente sentir o déficit de performance, a gente vai olhar para isso, né? Eu quero dar uma olhada um pouco nesse código, né? Assim, não sei se vocês estão me acompanhando aí no meu ano, né? Eu tô fazendo um mestrado até, e aliás, estava minha tela que estava cheia de gráficos de desempenho, né? Eu tô olhando para um monte de métrica, não sei o que, não sei o que. Eu tava também no meu trabalho ali conversando sobre alguns trechos de código ali, que tipo, a gente está identificando quais são os trechos de código mais críticos, né? E aí eu lembrei dessa frase, né? Eu lembrei assim, cara, eu quero fazer um cafezinho sobre isso, né? E aí, assim, primeiro assim, vamos falar um pouquinho desse contexto que o Knuth estava falando, né? De otimização prematura. O que quer dizer isso? Por que ele falou essa frase, né? Vamos dar uma contextualizada nisso aí, vamos lá? Se você não sabe onde é essa frase não tá nos livros deles, né? Como tá aqui atrás, ó. Tem 4 livros deles gigantescos lá. A arte da programação de computadores, né? The Art of Computing Programming. Livros excelentes, mas assim, já falei várias vezes aqui, não recomendo ele para todo mundo, né? Porque são livros de algoritmos pesadíssimos. Eu mesmo só li o primeiro, né? Mas qual que é o contexto disso? Não tá nesses livros, né? Ele tá num artigo chamado Structured Programming with Go Statement. Basicamente, assim, tradução é programação estruturada com statement Go, né? Com a palavra-chave Go. E go to, né? Desculpa, né? Structured Program with Go-To Statement, não é Go, né? E aí, tipo, muitos de vocês aí, que é novo, nunca viu. Eu mesmo nunca vi um Go, nunca usei um Go, né? Deve ter visto ali em algumas linguagens como Pascal, que devia ter, mas a maioria deles é deprecated. Aliás, as linguagens normalmente eles botam Go como uma palavra reservada para quê? Para não ser usada, né? GoTo para não ser usada, né? Por exemplo, em Java não tem GoTo. Eu já vi isso em Assembly, né? Assembly tem o Jump, né? O famoso Jump, né? Que Assembly, caso você não saiba, é a linguagem de máquina. Todo o programa ele roda em Assembly, né? É o que? É o que a máquina entende. Ele lê código Assembly da memória, coloca nos registradores, executa e faz isso continuamente, né? Mas o que ele tá falando aqui com Premature Optimization? Ele tá refletindo um pouco sobre a estrutura do programa, né? Sobre, cara, como é que é a estrutura de um programa, né? E aí, por que ele fala que a otimização prematura é a raiz de todos os males? Porque ele diz assim, e ele tem um capítulo aqui, né? Um trecho, você pode abrir, o link do artigo vai estar aqui. Abre, pesquisa por Evil, né? E procura por essa frase, né? Premature Optimization is the root of evil. E lê os dois parágrafos que tem, que você vai conseguir entender o que ele está dizendo ali, né? O que ele está dizendo assim, quando a gente vai olhar para o desempenho de um programa, a gente não consegue, a princípio, encontrar as partes ótimas, quer dizer, as partes críticas. E aí sim, quem tem que decidir o que é parte crítica, né? A parte crítica é aquela parte que mais gasta tempo para ser executada, né? Eu trabalhando em Kafka, eu sei que a parte crítica é serialização. É tipo, o seu software ir lá no broker, pegar as mensagens, serializar delas e passar para o processador, né? E aí quando você chega no processo ali, quando já está executando, aí é pouco tempo gasto ali, né? Tanto que a gente tenta otimizar as outras partes. O meu projeto de mestrado é tentar otimizar as partes não de processamento, mas a parte de comunicação com o broker, até às vezes serialização, né? Dá uma agilidade nisso aí. E ele tá falando aqui que até mesmo bons programadores têm dificuldade de identificar essas partes críticas. E aí? Mas assim, tipo, ele é contra. Aí fica a grande pergunta: ele é contra a otimização? Ele é contra pensar em otimizar programa? Não, muito pelo contrário, né? O que ele fala assim: olha, vai ser difícil identificar. Por isso, a gente tem que ter boas ferramentas, né? Ele fala isso, né? Ele fala aqui, it's often a mistake to make a priority judgment about parts of the program that are really critical since, quer dizer, eu vou traduzir aqui, né, eu tava em inglês, né, normalmente um erro, né, fazer um julgamento a priori das partes dos programas que são realmente críticas, né, desde
que é a experiência universal dos programadores, de fazer, tem sido tem sido desde que a experiência de programadores que usam ferramentas de medida, né, veem que as instituições deles falham. Então quem tá dizendo aqui? Tá dizendo assim, tipo, olha, muitas vezes a gente olha para um código, a gente olha e pensa assim, cara, isso aqui é a parte crítica desse código, aquilo ali não importa. E quando você vai medir ali em algum lugar, você vê assim, putz, não era isso, era essa a parte crítica, né? Então, o primeiro ponto que eu quero pegar aqui do meu cafezinho é assim, a gente tem uma intuição, cara. Assim, a gente vai ganhando, quando a gente vai ficando mais velho, assim, de mais experiente em desenvolvimento de software, né? A gente vai ganhando essa intuição, fala assim, cara, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema. Por exemplo, esses dias eu peguei um código, né? Que eu não estava entendendo muito ele. Eu falei assim, cara, eu vou ter que entrar dentro dele, eu vou ter que melhorar o desempenho dele, porque eu ia ter que fazer uma atualização num código que já estava problemático e ia piorar o desempenho dele. Aí eu falei assim, cara, primeiro assim, antes de eu entrar nele, eu vou pegar o quê? Eu vou fazer um refactor aqui para entender esse código, porque eu não entendo o código, não estava entendendo ali, era a funcionalidade estava mal implementada ali, estava muito mal feita, né? A pessoa foi adicionando o código ali e estava muito difícil de entender. E aí o que eu cheguei? Eu cheguei, olhei o código e tomei uma postura bem básica. Tipo, eu vou refatorar esse código para primeiro compreender ele. Depois compreender ele, eu vou fazer o quê? Eu vou rodar um teste, vou jogar um profile aqui. E aí, assim, no Java tem ferramentas muito boas de profile ali. Eu já falei várias vezes ali que a gente tem o Visual VM, né? Tem o Java Mission Control, né? Eu tenho um post que eu vou deixar aqui sobre extrair o Frame Graph, que é outra ferramenta de olhar o desempenho de código e de uso de CPU, né? Aí basicamente é mais o uso de CPU para identificar onde a gente está gastando CPU, né? E muitas vezes falha, né? E aí assim, eu peguei e rodei ali, eu rodei previamente, rodei o código novo, eu identifiquei que ali, por exemplo, era um código que era muito interessante, né? Que eu vi assim que o autor daquele código ele estava muito preocupado com o desempenho, muito preocupado com o desempenho. Só que ele esquecia do principal, né? Ele esquecia do principal que ele pegava todos os parâmetros de configuração que eles vinham com o programa, que vinham do inicialização da execução e processava em tempo de execução. Então, para cada mensagem que tinha ali, ele executava rejects, ele executava comparação de string, ele executava até mesmo execução de código JavaScript ali para validar, tipo, se aquele parâmetro, aquilo. E eu olhei assim, cara, o cara tava tão preocupado que ele esqueceu da principal parte de que validar os parâmetros não é de graça. Não é de graça. E aí foi a primeira coisa que eu fiz, né? Eu extraí aqueles parâmetros, eles em configurações ali, booleanos, enums, que aí é muito barato, né? Você comparar um booleano, comparar um enum, eu sei disso. Você comparar um booleano, se você tem uma string ali, eu quero identificar, essa string aqui pode ter 4 valores. Cara, você vai ter que executar aquilo ali em cada mensagenzinha, já muda aquilo para algum lugar. Mas primeiro você tem que observar uma coisa, saber se, ó, aquele código é doloroso ou não é doloroso. Aquele código, no meu caso, que eu trabalho no sistema de processamento de mensagens Kafka, né? A gente tem bilhões de mensagens por dia, né? Então, cada vez que eu libero o processamento de uma mensagem é muito bom, né? É muito bom, né? Então, aí eu identifiquei aqui dali, removi aquele código ali de parsear os parâmetros, né? Tipo, extrair um pojo ali, você tinha um pojo de parâmetros, extrair ele, e aí dentro dele eu extraí alguns métodos ali, tipo, com cache, né, mecanismo de cache, para o quê? Para em vez de você ir lá numa string e validar se aquele valor era compatível com a string ou não, eu simplesmente botava um booleano ali, botava um ali e dizia assim, ó, isso aqui tá beleza, já validei, né? E aí passava, né? Resultado que o tempo de processamento de uma mensagem caiu mais de 40%, né? Tipo, você tinha lá, demorava, sei lá, 10 milissegundos, não, sei lá, vou dizer assim, 100 milissegundos, não sei, não lembro qual que é, né? Mas eu lembro que o que a gente tinha, né, eu gastava 40% do tempo de CPU para processar 1 milhão e poucos de mensagens, né? Isso aí vai cair para 15%, para 12%, né? Foi um ganho fenomenal, né? Aí uma outra coisa que a gente faz, né? A gente vai medir desempenho, você tem que botar duas coisas iguais, né? Você tem que botar a mesma vazão, né? Tipo, eu vou botar aqui um tráfego de 100, sei lá, 100 TPS, né? Por 10 segundos. E tem o mesmo tempo de processamento. E aí você vê ali, compara. Porque você tem. Para você comparar uma A com B, você tem que ter coisas iguais, né?
Que muitas vezes, eu tava vendo isso no meu mestrado, né? No mestrado eu tava vendo um gráfico de lagging lá do Kafka, e aí assim, pô, ele tava subindo pra caramba. Eu falei assim, pô, mas ele devia estar otimizando. Eu tava assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí eu comecei a comparar, tipo, o lag de alguns tópicos, né, específicos. Eu vi assim, ah, beleza. É que, imagina que você tem você tem uma fila de carros, né? E aí cada carro tem em média 3, 4 pessoas, né? E aí você tem a fila, ah, pô, essa fila aqui tá com 4, né? Só que aí quando você pega, as pessoas saem daquele carro e eles entram numa outra fila, né? Aí a fila deixa de ser pro carro para ser por pessoas. Eu tava comparando o tamanho de filas, né? E aí eu falei assim, pô, mas eu tenho aqui no total de 15 pessoas, 15 itens na fila, né? Aí quando eu comparei carros e pessoas, eu vi, opa, peraí, aqui o de carros diminuiu. Só que cada carro sai 4, 5 pessoas. Aí quando sai 4, 5 pessoas, você tem ali aquela fila tá crescendo, né? Que era outra coisa. A gente sempre tem, quando a gente for fazer a otimização para identificar trechos críticos do código, a gente sempre tem que olhar para parâmetros iguais, cara. A gente não pode fazer um benchmark de uma aplicação sem parâmetros iguais. Isso é muito importante para quem for fazer benchmark, tá? Assim, benchmarks, assim, eu até pensei, acho que eu não falei, né? Porque semana passada, cara, eu tô muito cansado com essa do meu mestrado, eu começo a gravar os cafezinhos, né? E o que acontece é que eu não consigo finalizar, porque eu fiquei, por exemplo, ontem eu fui dormir 3 da manhã olhando esses gráficos aqui que estão na minha frente aqui. Só tirar o OBS do meu notebook, eu vou ver um monte de gráfico, de lag, de latência, não sei o que, né? Mas voltando aqui, já indo concluir aqui, porque eu quero fazer um cafezinho mais simples aqui, né? A grande questão é assim, cara, quando é que a gente vai identificar que um trecho de código ele é digno de eu gastar esforço ali, né? Porque é engraçado que ele começa aqui, o Knuth, né? Você nunca deve esquecer sobre a. Você nunca deve esquecer. Quer dizer, você deve esquecer sobre pequenas eficiências. Diga que 97% do tempo, né, a otimização prematura é a raiz de todos os males. Por quê? Muitas vezes a gente está gastando nosso tempo para um código ali que eu tava até falando para um cara hoje. Faz da maneira mais idiota possível. O que importa é que ele seja correto. Porque, cara, não é custoso. Imagina ali, é um código de passear parâmetros de entrada de um software. Tipo, que ele vai ser executado uma vez. Tipo, e depois, não importa, não vai ser mais executado. Se durar 10 milissegundos ou 200 milissegundos, não importa, tipo. O que importa é que ele vai demorar mais 200 milissegundos para subir. Tipo, que é muito pouco comparado com uma aplicação como Kafka Streams que fica meses rodando sem parar, né? Tem aplicações que ficam meses, né? Então, assim, você tem que identificar quando você vai ir no ponto crítico, né? Porque o ponto crítico, o ponto que você mais gasta CPU ali, o ponto que você mais gasta o ponto que é mais difícil de processar, o ponto que é mais executado, aquilo é o lugar que você que você tem que otimizar. Aquilo onde você tem que olhar e falar assim, cara, existem outras formas de eu parar para identificar. E aí, como você olha para isso? Você tem que medir. Medir. O que eu acho aqui é que o Knuth aqui, ele está dialogando entre duas coisas, a intuição e o pensamento científico, né? Porque a intuição é quando eu olho para o meu código e falo assim, é nesse ponto que eu vou entrar, né? Só que o pensamento científico não, eu tenho que prestar atenção, peraí, o pensamento científico ele não vai assim no ponto intuitivo, ele começa com o ponto intuitivo, tá, galera? O pensamento científico ele sempre vai jogar uma hipótese, né? Aí qual que é a minha hipótese? A minha hipótese é este ponto, o ponto que eu devo me preocupar? Beleza, aí como é que eu respondo essa pergunta? Eu vou ter que responder com dados, né? O pensamento científico ele nunca vai com eu acho, não sei quem me falou, nunca vai. Ou, eu tenho um tio ali que, não, nunca vai. É tipo assim, olha, vamos olhar para os dados, né? Tanto que esses dias eu tava olhando um vídeo, que é um vídeo muito legal sobre atenção, vou deixar o link aqui também, né? Que o cara fala assim que o split, né? O split do string é um ponto custoso, né? Aí eu peguei assim, pô, beleza, vamos mudar em tudo, né? Aí quando eu vi que alguns casos não era, né? E obviamente eu peguei esses casos que eu olhei que, pô, nesse caso, aí depois eu olhei dentro do split, ele já faz um if ali, que ele vê quando aquele caso é usado, quando você quebra um caractere só, ele já identifica, né?
E aí depois eu vi que, não, nesse caso ele não é. E aí eu pensei, a minha intuição disse o contrário. Eu vi o vídeo, eu olhei, fui lá, eu fiz a mudança, gastei um tempão, quase um dia de trabalho. Quando eu fiz o teste, eu falei, opa, peraí, não teve mudança, né? Eu fiz um benchmark ali, eu comparei A com B, né? E aí o que eu fiz? Eu separei um códigozinho A, separei um códigozinho B, rodei dentro do micro benchmark do Java, né? Micro benchmark do Java é uma coisa muito legalzinha de se fazer aí, né? Então as ferramentas que eu já te digo aqui, ó, a profiling, aí se você é desenvolvedor Java, se você não é, procura na sua linguagem aí, né? Tipo o Visual VM, vou deixar todos os links aqui, né? Tá? O Java Mission Control, né? O Java File Recorder, né? Ferramenta de Frame Graph, vai ter o link aqui do post, né? Ou a ferramenta do Frame Graph, ou o Micro Benchmark, né? O Micro Benchmark você já tem que construir um caso de teste, você constrói uma classe, você não joga ele no software em produção, né? Eu gosto. Quando eu uso o micro benchmark quando eu vou olhar para um código que eu estou desenvolvendo, e aí o que eu faço? Eu refatoro o código, olho assim, olha, esse aqui é a classe que eu quero. Esse aqui é o trecho de código que eu quero otimizar. Então eu refatoro o código, deixo ele refatorado, depois eu construo uma classe micro benchmark, pego aquele código, executo ela dentro de inputs conhecidos, né? Executa ali, obviamente já se preocupando ali com Black Hole, Black Hole do micro benchmark, né? É um lugar para você Black Hole, assim, quando você cria um objeto, se você não usa ele, normalmente a JVM vai e descarta aquele trecho de código ali que está fazendo nada, né? O Black Hole é um lugar que você joga o seu objeto ali para o quê? Para a JVM saber que aquilo ali você tem que se importar e você não pode otimizar quem gerou aquele objeto, né? Então, o micro benchmark é uma ferramenta bem legal. Aí eu pego esse trecho de código que está lá, né? Que veio, uso a mesma interface para construir um outro trecho de código, né? Melhorado. Aliás, eu fiz esses dias uma otimização, né? Que a gente usa Avro, né? E tinha um código lá de transformação de Avro, que o que a galera usou, né? A galera usou aquela maneira que eu falei, a mais burra, a mais estúpida possível, né? Tipo, a mais sem pensar, né? Os caras queriam transformar de um objeto para o outro, né? E eles usaram o quê? Escreve o Avro em JSON, pega aquele JSON e lê com o Jackson Mapper, né? E aí, dentro da suposição, as pessoas estão pensando assim, que eles pensavam assim, não, porque a gente sabe que Reflection é muito caro. Aí eu falei assim, peraí, tem duas. Aí eu falei assim, cara, tem duas coisas aqui, né? Reflection realmente é caro. Só que assim, você está falando de serialização dupla, porque você pega o objeto, serializa no string, pega o string, serializa de volta no outro tipo de formato de objeto. Então, peraí, é uma serialização dupla. Isso aqui é muito caro, né? E depois, você está falando de dados que eles têm esquema definido, né? E aí, se você nunca trabalhou com Kafka, assim, Kafka tem algumas coisas de esquema, né? Você tem esquema o esquema da mensagem, é o formato da mensagem, né? Então, assim, você tem o esquema ali, tem o Avro, tem o Kafka Connect, tem um esquema, né? E aí você pode transformar de um esquema para outro, você não precisa olhar para a reflexão, você pode olhar o quê? Para o próprio esquema do objeto. Fala assim, opa, peraí, eu não vou precisar aí que abrir abrir o JSON dele, abrir o reflection dele para olhar nele. Eu posso olhar aqui para o esquema que tem nele, nesse objeto, né? Eu olho para o esquema, acesso o objeto baseado nele e sigo a vida, né? E aí eu fiz eu peguei, né? Aí eu fiz assim, eu peguei aquele básico, né? Que era o quê? Serializa e retorna o objeto, olhei ali, né? Peguei ali o segundo, que era, pega a reflexão, né? Pega por reflexão, básico ali, né? Converte um para o outro. E aí eu precisei implementar ali um mecanismo de reflexão legal, né? Porque para fazer reflection de um objeto para o outro, né? E por fim eu olhava no schema. E aí que eu vi que assim, o resultado final bom, ótimo, foi um misto dos dois, né? Tanto um olhando para o esquema quanto olhando para reflection. Porque eu consegui otimizar ali reflection, fazendo caching. Grande parte da reflection você consegue otimizar com caching, né? Então acabei fazendo isso aí, ficou bem interessante. E a gente teve uma economia de quase 70% no tempo de serialização, que foi uma coisa assim absurdo, né? E aí, isso aí tava pegando que assim, né? O meu chefe chegou assim e falou assim, cara, a gente ele me ligou no dia assim, a gente tá o time. Olha pra esse connector aqui, era um connector, né? A gente tem aqui, ele roda com 10 tasks, quando a gente joga para 20 tasks, ele não pula de 10 para 20, né? Ele pula de 10 para 11. Tem algum problema, né? E aí você mudava. Aí os caras jogaram
e botaram 10, né? Uma task, né? Uma thread e botaram 10. Aí assim, ele não pulava de 1 para 10, né? Ele pulava de 1 para 3. Aí eu falei assim, cara, tem alguma penalidade tá muito grande, né? Aí foi lá, eu identificar quais são os trechos ali que estão com synchronize, o que tem de cacheamento, fui identificar e a gente acabou, não alcançou ali os 1 para 10, né? O ideal é assim, quando a gente vai fazer falar de otimização, de escalonamento de desempenho de código, né? Tipo, eu botei uma thread aqui, boto 10, né? A gente tem um fator de escalabilidade, né? Uma contazinha fácil, que é assim, olha, eu multipliquei a vazão por 10, quer dizer, eu multipliquei a vazão de entrada por 10, né? Desculpa, eu dei 10 recursos a mais, eu quero 10 recursos a mais de vazão. 10 vezes a mais de vazão. Às vezes isso não acontece. Na maioria das vezes, no caso, isso não acontece. Né? Você fica ali com, eu joguei 10 threads processando, eu consegui 6, 7, 8, 9 é bom. Tipo, 10, pô, é perfeito, cara. Consegui 10 é perfeito, assim. Tanto que, por isso que eu falo que o Kafka é legal, né? Porque o Kafka, quando você tem até um artigo muito legal chamado Influencing Factors de alguma coisa ali, eu não vou lembrar agora, não tá aberto aqui, que é muito legal, que ele até mostra isso. Vou dar todos os links aqui, tá, galera? Mas é isso aí, galera, assim. Finalizando aqui, né? Vou voltar com a frase aqui que a otimização prematura é a raiz de todos os males. Isso não é sobre não otimizar, mas é sobre assim, tipo, é saber exatamente onde otimizar e você ter um pensamento científico, levantando a hipótese. Olha, é nesse trecho do código, se não é, eu preciso levantar dados para o quê? Para sustentar a minha tomada de decisão de saber onde ou não otimizar, né? E aí, só finalizando aqui, falar um pouco do paper do Knuth, né, do GoTo, o resultado dele é que normalmente a gente não tem mais GoTo, né? Então, assim, o paper estava discutindo exatamente tipo, a eficiência ou não eficiência da existência desse GoTo. E é nesse contexto, eu não li o paper inteiro, né? Mas é nesse contexto que tá essa frase, tipo, que, eu uso o GoTo para otimizar o meu código. Não, cara, tipo, muitas vezes o seu filho tá errado. E você precisa de dados. Cara, você precisa de dados. Muitas vezes, isso é uma regra pra vida, tá, cara? Ciência é sempre muito, muito certo com isso. Muitas vezes o seu feeling, o seu sentimento ali, tipo, é isso aqui tem que ser, tá errado. E você precisa o quê? De dados, de estatística, de ver a realidade. Tem até algum, acho que foi político, né, que falou assim, tipo, eu não trabalho com... Não, foi um debatedor aí que falou assim, eu não trabalho com dados, eu trabalho com realidade. Bicho, dados, ele é a realidade, né? Não é a realidade ao nosso redor, né? Por exemplo, não é a realidade... Por exemplo, eu fico pensando muito nisso, né? Eu comecei a trabalhar numa área que era totalmente software, dentro do centro de pesquisa, né? Então eu trabalhava só com gente da Unicamp, tudo. E eu tinha uma realidade que o mercado de trabalho de desenvolvimento de software era aquilo. Até o momento que eu saí, fui para as consultorias, eu vi que, poxa, existe um mundo totalmente diferente. Aí tudo que eu conhecia de engenharia de software, tudo foi questionado. Tudo que eu conhecia mesmo de ensino de linguagem de programação foi questionado por essa realidade. Tipo, olha, você não está naquele contexto ali altamente intelectualizado, de pessoas que estavam fazendo projetos ali super... o meu primeiro projeto foi um projeto de aplicativos no Motorola... o V3, né? Então, tipo, era esse o projeto que eu estava envolvendo, né? Mas é isso aí, galera. Assim, então, assim, muito cuidado com a otimização prematura. Levante dados, use profiling e eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Deixa seu comentário, deixa seu like aí, segue o canal, bota o sininho aí, faz essas coisas. Comenta qualquer coisa aqui no vídeo, comenta aí pra engajar. Eu quero fazer agora os cafezinhos mais lentos. Eu tava ali fazendo os cafezinhos que eu começava a fazer, falando rápido assim, né? Até porque era uma coisa que eu gravo meus cafezinhos no meio do meu trabalho, né? Então, assim, eu tenho meu notebook aqui, tenho o notebook de trabalho aqui, eu fico lendo aqui, às vezes, meu notebook de trabalho, vendo se tem um chat, tava muito acelerado, né? Quero dar uma acalmada agora, né? Repensando um pouco no meu canal aqui, repensar um pouco do conteúdo que eu boto aqui, né? É sempre bom pensar nisso, né? Porque eu quero ajudar você. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e bom dia pra vocês. Boa tarde aí. Valeu!